Meus irmãos, o verdadeiro significado da Páscoa é preciso trazer essa compreensão. A Páscoa, ela representa um grande livramento que Deus ofereceu ao seu povo. Povo esse que estava no Egito, debaixo da forte mão de Faraó, sendo julgado com um fardo pesado durante 430 anos, praticamente 4 gerações, sendo escravizado ali no Egito. O Senhor já tinha dito que assim aconteceria e disse também como iria libertar seu povo. Levanta um libertador chamado Moisés, para que pelo nome do Senhor apregoe libertação àqueles que estavam aprisionados como escravos. Moisés, homem de duro falar, de língua pesada, ele vai inteiramente no Senhor, porque dele mesmo não teria condições alguma, e o Senhor deixa claro isso. Eu irei libertar o meu povo com minha mão forte, endurecerei o coração de Faraó, para que a minha glória seja evidenciada. O Senhor humilhou o Egito, o Senhor humilhou, despojou os demônios, os principados, aqueles falsos deuses. O Senhor tirou o seu povo daquele Egito, tirou das correntes, tirou das prisões com forte mão. O Senhor tirou o seu povo, o seu exército, os seus eleitos, a sua igreja, tirou do Egito, tirou do jugo de Faraó. Ele tirou, meus irmãos, evidenciando seu poder por meio de 10 maravilhosos sinais, 10 pragas, 10 evidências de poder, que ali despojava e humilhava com todo tipo de deuses que os egípcios tinham. Deus da criação, como o Deus Nilo, o Deus que era aquele que provia a vida para o Egito, estava sangrando. O pó que era precioso agora virou piolhos. Todo tipo de animal idolatrado, adorado, estava morto. O corpo, que era um tipo de evidência de bênção, a saúde demonstrava grandes bênçãos dos seus deuses, agora coberto de chagas e de doenças. O Senhor despojou, humilhou aqueles deuses que eles buscavam, para que ele deixasse claro que há um Deus em Israel, que há um só Deus sobre tudo e sobre todos. O nome dele é Jeová. É o grande eu sou. E se perguntarem quem é este que mandou o povo sair daqui do Egito, o Senhor fala para Moisés, quando perguntarem, você diz: o eu sou lhe enviou. O eu sou, aquele que é suficiente em si mesmo, pleno em si mesmo, que tem poder incomparável, incondicional, todo poderoso. Eu sou. Foi ele, meus irmãos, que instituiu 14º dia, mais ou menos em março e abril, esse mês que para o povo de Deus tem um significado especial, o dia da libertação. E eu quero que você se volte para essa verdade essa noite. Quero que você deixe sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 12, e perceba no versículo 1 e 2, que diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Olhe, Israel, mude o calendário de vocês, porque a partir de agora, o primeiro mês do ano será esse mês, o mês de Nissan, o mês de abril. O mês que será instituído a Páscoa do Senhor, o mês que será instituída a libertação do Senhor. Percebo agora, ó Israel de Deus, que vocês têm um novo tempo, um novo calendário, uma nova vida. A vida de vocês vai ser marcada e estabelecida sempre com aquele ponto da libertação, do novo tempo. Olha que graça! Esta é a forma que o povo de Deus deve contar seus dias. Lembre de onde o Senhor te tirou. Lembre da escravidão que te cercava. Lembre que o Senhor dos Senhores te resgatou e mudou a tua história e te deu um novo tempo, estabeleceu um novo calendário, uma nova forma de vida. É a partir daqui que conta. Ô Israel, deixe para trás o passado, conte a partir daqui, a partir do dia da libertação, o dia do Senhor. Verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Esse sacrifício era oferecido para a família. As famílias se reuniriam em torno dessa mesa, e ali o mínimo de almas deveria ser pelo menos 10 pessoas que celebraria aquele momento. Se a família for pequena, junta com outra. Se a família não tiver tantos recursos, divide com um vizinho. Mas não deixe de celebrar a Páscoa, não deixe de participar desse momento. Não deixe de receber essa grande libertação, porque a pobreza, a miséria, as dificuldades, a pequenez não impede o grande livramento do Senhor na vida do seu povo, porque o Senhor trata o seu povo como uma grande família. Assim foi, meus irmãos, e assim é. Esse sacrifício, ele aponta para a igreja. Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 21, chamando a igreja de todo o edifício de Deus, como se estivesse sendo construído pedrinhas e pedrinhas. Também aponta como a família de Deus, capítulo 3, verso 1, e todo o corpo, no capítulo 4, verso 16. Esse cordeiro foi sacrificado para o povo de Deus, para a família de Deus, para a igreja de Deus. Esse cordeiro deve trazer livramento para aqueles que são comprados pelo sangue do cordeiro. Eles se sentam em torno dessa mesa e celebram a grande salvação. Verso 5: o cordeiro ou cabrito vos será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Oh, meus irmãos, o cordeiro deveria ser perfeito. O cordeiro deveria ser observado no 10º mês, no 10º dia do 1º mês, do mês da Páscoa, mês Nisan, mês de abril. Deveriam procurar um cordeiro que se caracterizasse, fosse característico, que tivesse as características necessárias para ser sacrificado. Não poderia ter defeito, não poderia ter nenhum tipo de enfermidade, deveria ter no máximo 1 ano, para mostrar o seu vigor, mostrar ali a sua perfeição. O cordeiro, ele deveria ser observado durante 4 dias. Você guardaria ele no 10º dia e observaria 4 dias. Ficaria atento, percebendo se realmente aquele cordeiro, ele se enquadra, ele tem as perfeições que é necessário, que evidenciam. E nós olhamos que esse cordeiro perfeito, ele aponta para um Senhor que viria. Essa necessidade de ter um cordeiro para ser sacrificado, um cordeiro sem mácula, sem mancha, um cordeiro que não tivesse nenhum tipo de defeito, aponta para um bem maior, aponta para um sacrifício bem mais completo e perfeito, aponta para aquele, meus irmãos, que escuta da voz dos céus, a voz do Pai que diz: este é meu filho amado em quem me comprazo, aponta para aquele que diz: quem de vocês me convence de um pecado que seja, aponta para aquele que diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos tornados justiça de Deus. Ele não conheceu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Ele não tem pecado algum. Ele é o cordeiro sacrificial, é o cordeiro de Deus, que você pode olhar e não vai encontrar imperfeição alguma, não vai encontrar uma falta. Pilatos disse: não tem o que condená-lo, compraram falsas testemunhas. Ele era o santo de Deus, estava morrendo não pelos próprios pecados, mas pelos nossos pecados. Não era a sua culpa, eram as nossas culpas. Não era a sua iniquidade, eram as nossas iniquidades.
Ele foi morrer a nossa morte. Estava lá, observe esse cordeiro, ele foi apontado desde antigamente, um cordeiro sem defeito, sem mácula, um inocente, alguém que seria o substituto, iria ali fazer expiação pelo pecado, expiação pelas almas. É ele, o Cordeiro de Deus, esperado por tantos, apontado pelos profetas, anunciado por João Batista, declarado Filho de Deus. Olha, meus amados irmãos, está ele, Jesus o Cristo. No versículo 7 diz: tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras, e nas vegas das portas, nas casas em que comerdes. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerás. Pega esse cordeiro, pega o cordeiro sem defeito, sem mácula. Você vai ter que imolar, você vai ter que sacrificá-lo, vai ter que matá-lo. Pega o sangue dele, passa nos umbrais da porta, deixe claro, deixe as marcas bem evidenciadas. Quando você melar e molhar os umbrais da casa, você deve estar preparando a mesa, e ali tem propósito, tem um ensinamento a ser observado. Alimente-se do cordeiro naquela noite de Páscoa, junto com pães da sinceridade, pães sem fermento. Se alimente em santidade, em transparência, em verdade. Lance fora todo fermento maldito que incha, inflama, modifica, transforma a tua vida. Ao comer das ervas amargosas, você vai lembrar do período do Egito, e vai lembrar do tamanho do livramento que Deus te deu. Então coma, lembre desse momento com júbilo e gratidão pelo que Deus fez. Ele não pode ser cozido, não pode ser colocado em água, porque não pode ser desmembrado, ou não pode quebrar nenhum osso dele. Ele tem que ser entregue inteiramente, tem que ser sacrificado por inteiro. É assim que ele vai ser oferecido, pelo fogo, assado inteiramente. E o sangue dele vai ser a marca, vai ser o livramento. Quem tem o sangue desse cordeiro bendito, quem tem o sangue desse cordeiro bendito em sua vida, quem participa dessa mesa, quem se alimenta dele, quem tem parte com ele, quem se fortalece por meio dele para sair do Egito, quem tem uma vida transparente pela graça e misericórdia dele, em santidade, em verdade. Olha, meus irmãos, é graça sobre graça, é livramento, oh meu Deus, é grande salvação. Não por nós, Senhor, não por nós, mas por Ti somente, por Tua graça. Porque o Cordeiro veio, o Santo de Israel veio. Oh, meu Deus, eu preciso ter essa marca, eu preciso evidenciar isso. Na minha vida tem que ter os traços, tem que estar melado do sangue. Eu preciso comer, participar do corpo dele, para ter força, para me fortalecer a minha vida, para sair desse Egito maldito. Eu preciso dele. No versículo 11: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente, por quê? Essa é a Páscoa do Senhor. Hoje é a noite da libertação. Gera expectativa. Tanto tempo aprisionado, você deve estar preparado, com as sandálias nos pés, com o lombo cingido, com o cajado na mão, pronto, comendo apressadamente, porque o Senhor já está para passar, derramar juízo e vai nos libertar. Então fique atento, pronto, preparado para o momento da passagem, da saída. Oh, meus irmãos, momento do grande livramento, momento da saída, o momento que o Senhor vai tirar o seu povo do Egito. Certamente muitos que estão aqui já passaram por esse momento, mas existe ainda uma libertação completa que aguarda os seus filhos. Devemos todo dia estar com o lombo cingido, com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, esperando a volta do Senhor. Apressadamente, porque Ele disse que já volta, o Senhor está às portas.
E quando ele voltar, meus irmãos, ele irá levar a sua igreja e julgar os impetuosos. O texto continua dizendo: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Na casa em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O Senhor passou seu juízo no Egito. Mataram os primogênitos, mataram o Israel de Deus, feriram o povo de Deus, se deram aos deuses falsos. O Senhor julgou com forte mão. Agora Faraó tinha que enfrentar um outro rei. Um rei que Jó chama o rei do império da morte, onde Paulo aponta como o último inimigo do homem. Faraó, que era o filho da luz, aquele que detinha vida, agora tinha que ver se podia enfrentar o reino da morte, poderia enfrentar a morte e impedir que seu filho morresse. Mas à meia-noite só se escuta choro. O Egito foi tomado de choro, de tristeza, porque Faraó não venceu a morte. Faraó não tinha poder para vencer. A maldição caiu sobre ele, sobre sua casa. Mas existe um, meus irmãos, que venceu a morte. Existe um chamado Jesus o Cristo. Ele sim é o nosso rei, não é um rei pagão, um rei medíocre, um rei soberbo. O nosso rei é rei, ele é rei por excelência. Ele é legítimo. O nosso rei, ele veio e nos representou de forma tão fiel, tão verdadeira, que a morte só tinha poder sobre o pecado, mas ele não tinha pecado algum. Por isso, meus irmãos, o texto conta que ali, ao meio-dia, o Senhor estava naquela maldita cruz. Começou a escurecer, porque o sol da justiça estava ali, então nenhuma outra luz podia ofuscar. E ali, de meio-dia a 3 horas da tarde, densas trevas cobriram aquele lugar. O texto diz que o Senhor mesmo deu um brado e disse: está consumado. E quando ele bradou, o véu do templo foi rasgado de ponta a baixo, mostrando que não há mais separação. O chão tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros foram abertos, alguns mortos ressuscitaram. Um soldado que estava ao pé da cruz olhou e disse: ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Passou a sexta, o sábado e no domingo bem cedo foram procurar o Senhor na sepultura fria. E um anjo apareceu e disse: por que procura dentre os mortos aquele que está vivo? O Senhor venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O Senhor venceu a morte. O nosso rei venceu. E se estivermos com ele, crendo nele, também venceremos, meus irmãos. Aqueles que têm a marca do Cordeiro, aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, não temerão mal algum. D.A. Carson conta uma história muito interessante. Ele diz assim: imagina aquela noite, 14º dia, a noite de Páscoa. O anjo da morte vai passar. 2 judeus estão conversando. E um olha para o outro e diz: olha, eu estou atemorizado. Hoje é o dia. Hoje é o dia que o anjo da morte irá passar no Egito.
O outro judeu diz: mas Deus prometeu nos livrar e eu confio nas suas promessas. Você não cumpriu todas as exigências que Deus revelou para o seu filho Moisés? Sim, cumpri. Eu sacrifiquei o cordeiro, coloquei o sangue nos umbrais, preparei a mesa, minha família está lá, mas eu temo, eu estou atemorizado, eu sei que o Senhor já com forte mão mostrou o seu poder no Egito e tantas coisas aconteceram. Eu tenho apenas um filho, eu tenho um único filho, você tem 3 filhos e se você perder algum, vai ter outro para te consolar, mas eu só tenho esse. O outro olhou para ele e fez: eu confio nas promessas de Deus. O anjo da morte passou naquela noite no Egito. Qual dos filhos morreu naquela noite? Nenhum. Porque o livramento de Deus, o poder de Deus, não depende da robustez, do poder, da evidência da nossa fé, do nível de conhecimento que temos de Deus. O livramento e o poder de Deus depende e está entrelaçado no sangue do Cordeiro. Você crendo no sacrifício de Cristo, mesmo com suas limitações, o Senhor te dará graça e passará por cima de você. A ira dele não cairá sobre sua vida. Eu quero lhe convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Apocalipse 12, verso 10 e 11 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos irmãos é derrubado, o qual diariamente do nosso Deus os acusava, de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram mais as suas vidas do que, e não amaram as suas vidas até a morte. Sabe como cala o inimigo? Sabe quando cala as acusações? Pelo sangue do Cordeiro. Satanás, está tudo pago. Eu não devo nada. Olhe para a cruz. Veja o que Jesus fez no seu lugar. Agradeça a Deus nesse momento. Oh, Deus bendito. Obrigado por tamanho livramento, tamanho graça. Porque o Senhor nos libertou do império das trevas, de uma servidão, de um domínio satânico. O Senhor nos tirou, Senhor, dos laços da morte. Oh, Deus bendito. O Senhor foi até as densas trevas, se fez pecado por nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida, para nos dar esperança, para nos fazer olhar para o Senhor. Não procure dentre os mortos aquele que está vivo. Não procure o autor da vida nas sepulturas frias, no relativismo, nas filosofias, nas vãs sutilezas. Não procure vida na morte, nem luz nas trevas. Não procure um Jesus fraco, limitado. Não procure apenas um homem comum. Olhe para fora, olhe para o alto, olhe fora das tuas trevas, olhe para a luz. Olhe fora da sepultura, olhe para Jesus. Olhe, Ele assumiu nossas trevas. Olhe, Ele morreu nossa morte, foi crucificado e sepultado em nosso lugar. Olhe para Jesus o Cristo. Procure vida na vida, luz da luz. Procure a verdade de Deus e encontrarás na face de Cristo, no coração do Pai, nos olhos do Santo Espírito, nos laços do Calvário,
viver essa libertação. Nos conduz a ver essa verdade. Nos conduz a viver para a tua glória. Exaltado seja o Filho bendito, que se humilhou e morreu a nossa morte, mas ressuscitou e vivo estar eternamente. És o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E disse um dos anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava um no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha aparência, parecia que estava morto, mas ele estava em pé, estava vivo. Ele estava lá e foi achado digno, o único digno de abrir o livro. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E olhei e ouvi as vozes de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos. O número era de milhões, de milhares, de milhares, de milhões. E com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça.